Olá, alunos do terceiro ano. Essa será a nossa aula de História referente ao dia 8 de maio de 2020. Nós trabalharemos com as páginas 195 a 202, ok? Então, vamos lá. Lá na página 195, nós temos a representação de Tiradentes e Paraty, certo? A partir das imagens, você pode observar que o estilo de arquitetura nessas cidades é bem diferente do estilo das construções dos dias atuais. E é por isso que essas cidades devem ser preservadas. De que forma podemos zelar pela manutenção dos bens imateriais da nossa cultura? Lembrando que bens imateriais são tudo aquilo que a gente tem de crença, certo? As nossas fés, as festas que nós comemoramos, tudo que nós não conseguimos tocar, mas que nós respeitamos, certo? Então, olhem aqui, os bens imateriais são percebidos no nosso dia a dia através de relatos dos nossos familiares. Quando assistimos uma representação tradicional de dança ou ouvimos uma música de alguma comunidade. Esses bens são preservados à medida que a população os transmite para gerações futuras. Então, como que nós preservamos, gente, os nossos bens imateriais? Transmitindo a nossa cultura de geração para geração, certo? Respeitando o que os pais ensinam, certinho? Então, vamos para a página 196 agora. Observem as imagens a seguir e pinte os círculos de amarelo ou vermelho, conforme a legenda. Vermelho, bens materiais, de amarelo, os bens imateriais. Então, aqui, Festival de Parintins em Manaus, no Amazonas. É uma festa, gente, então é amarelo. Desfile de Carnaval no Rio de Janeiro, também de amarelo. Eu até citei para vocês na nossa última live. Objetos expostos no Museu da Imigração, em São Paulo, capital. Vermelho, porque são objetos. Quando nós falarmos de objetos ou algo concreto, trata-se de bem material. Carta ou documento histórico de uma cidade ou de um país, vermelho também, porque trata-se de um objeto. Página 197. Você sabia que em Recife há uma rua muito famosa, a Rua do Bom Jesus, que há muitos anos era conhecida como Rua do Bode? Em 1636, passou a se chamar Rua dos Judeus, pois nela foi construída a primeira sinagoga brasileira. Em 1654, teve o nome alterado para Rua da Cruz, e só em 1870 recebeu o nome atual. Observe abaixo duas imagens da Rua do Bom Jesus, uma antiga e outra atual. Rua do Bom Jesus em 1870, Rua do Bom Jesus em 2013. Como você descreveria a construção dessa rua? A partir da observação das imagens, é possível identificar como construções vários edifícios com poucos andares, com portas e janelas grandes. Observem aqui, gente. 2 andares. Os edifícios de hoje têm quantos andares? Olha aqui, pouquíssimos também, olha. Certo? Então, diferente dos edifícios atuais, que são vários andares, esses são de poucos andares. Nós temos também aqui a rua mais larga, pouca movimentação de carro, janelas bem grandes, né? Com as portas grandes também, certo? Então, dessa forma, nós podemos observar que ela mantém a história desde a sua época. Podemos dizer que a Rua do Bom Jesus é um marco de memória? Explique. Sim, pois ao conhecer a origem do nome da rua, foi possível identificar que ela recebeu vários nomes relacionados a fatos diferentes, que tiveram grande importância para a população da cidade. Na verdade, essa rua aqui recebeu vários nomes, conforme a história ia se passando, certo? E outra coisa importante que nós podemos dizer que ela é um marco na memória, é que ela ainda preserva a arquitetura de sua época, tá bom? Então, se vocês colocaram qualquer uma dessas justificativas, está válido, tá? Não precisam apagar para colocar exatamente o que eu tenho aqui como resposta, certo? Vamos então para a página 198. Para refletir. Preservar é manter viva a história. Uma cidade sem seus velhos edifícios é como um homem sem memória. Leandro Silva Teles. Nossas cidades não abrigam apenas seus habitantes, com suas mais variadas histórias.
Nelas se encontram também edifícios, monumentos e antigas construções que possuem memória própria e são parte integrante da nossa história. A destruição de um patrimônio para dar lugar aos gigantescos edifícios de aço e concreto deixa nossas cidades sem emoção e seus habitantes perdem um pouco da identidade do local onde vivem. A memória coletiva das cidades está em seus velhos edifícios. Eles são a representação de um passado distante e valioso. Servem para transmitir às gerações futuras fatos históricos que neles tiveram lugar. Preservá-los é importante, não só para os turistas tirarem fotos, mas para que as gerações futuras possam conhecer um pouco de suas histórias. Então, se vocês conversarem com os pais de vocês, que vivem aqui há mais tempo, e comentarem com eles, por exemplo, sobre o coreto da praça, eles vão lembrar, tá? Que era um monumento que nós tínhamos aqui em Rio Brilhante, com a reforma da nossa praça, né? Foi retirado. Não podemos julgar como uma crítica, porque na verdade ele servia para abrigar pessoas, os dependentes químicos. Então a cidade optou por retirá-lo por conta disso. Mas as pessoas mais antigas que viviam aqui, e até eu mesmo na minha infância, sempre passei por lá, a gente sempre lembra daquele coreto como algo bem histórico, tá? Então, se vocês conversarem com os pais de vocês, eles vão comentar sobre isso também, tá? Hora da pesquisa. Procure um monumento, uma construção, uma igreja ou outra fonte histórica que faça parte da memória de sua cidade. Em seguida, complete o quadro abaixo, o patrimônio cultural. Gente, eu já citei para vocês aquele prédio que tem ali na esquina do Leve Mais. Nós temos a própria prefeitura, que ela tem uma construção mais histórica, o coreto, que já foi retirado, mas enfim, tinha uma importância. Se vocês quiserem falar alguma coisa sobre ele, também está válido, tá bom? Deixa-me ver. Então vocês fiquem à vontade para o que vocês quiserem colocar, tá? Eu não estou me lembrando assim de outro local. Tinha outro local também, mas enfim. Vocês vão escolher um lugar daqui da nossa cidade para descrever como um patrimônio cultural, certo? O nome do local, se vocês escolherem, por exemplo, aquela casa lá da esquina do ABV, não tem um nome específico, né? Então, vocês vão colocar casa, esquina, ABV. Tá valendo, tá bom? Onde está localizado? Na esquina da avenida tal com a avenida tal. Quando foi construído? Vamos pesquisar. Qual a importância dele para a história de sua cidade? Ele já foi um museu antigo, ele traz para nós como era uma construção antiga, as janelas são antigas, a porta, o próprio telhado dele tem uma construção diferencial, então nós percebemos a arquitetura de um outro tempo lá, certo? Escolhe uma imagem do patrimônio cultural escolhido. Então aqui, se vocês não conseguirem, vocês quiserem desenhar, não tem problema também, tá bom? Mas desde que vocês façam com detalhes. Às vezes vocês não consigam a data exata dele, tá? Mas daí qualquer coisa vocês colocam, não tem a data exata, mas comentem sobre ele, tá bom? Aqui nós temos a página 200. Ele traz uma hora da escrita. Produção de texto. Hora da escrita. Você aprendeu que todas as cidades têm uma história. Aprendeu também que essa história está representada por bens materiais e imateriais. Agora, o desafio é seu. As imagens apresentam cenários da cidade de Salvador, na Bahia. Observe-as. Então, aqui nós temos o elevador Lacerda, o farol da Barra, Pelourinho, tá? Os trios elétricos e as baianas. Então, vocês vão ler com calma tudo isso daqui. Aqui nós temos o acarajé, que é uma comida típica de lá, tá bom? O artesanato de lá, a capoeira e as paisagens naturais, tá bom? Então, vocês vão ler tudo isso com bastante calma. Aqui, na página 202. O que esses registros podem nos dizer sobre a cidade de Salvador? Observe com atenção e conte um pouquinho sobre a história dessa antiga cidade. Então, assim, eu, por exemplo, não conheço Salvador, mas ao ler esse textinho, eu já consigo ter uma ideia de como é lá, não consigo? Então, vocês vão olhar, vão observar. Olha só, como que é o carnaval lá. Olha só, as baianas, é algo tradicional. Olha a cidade.
marcos históricos. O que é isso aqui? O que esse negócio tem a ver? Então vocês vão ler, prestar bastante atenção, tá bom? E vão me dizer quais são as características da Bahia. Ah, mas eu não conheço a Bahia, mas através desse texto a gente consegue ter uma ideia de como é lá. Tá bom? Então, a partir disso, eu quero que vocês construam um textinho explicando isso. Lembrando que o texto tem que ser separado em parágrafos, tá bom? Assim, eu finalizo a nossa aula de hoje. Obrigada, tá bom? Um beijo e tchau, tchau!